Olá, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Falei que eu voltava essa semana, não falei? Então, estamos aqui de volta para mais uma aula de ensino religioso. Na semana passada, nós vimos o significado da frase conhecer para respeitar e também aprendemos sobre diversidade. E para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu trouxe um vídeo super legal para você sobre diversidades. Então, presta atenção lá no recadinho desse vídeo. Alô, moçada, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos conversar um pouco sobre o respeito às diversidades. Mas você sabe o que significa diversidade? Bom, na figura abaixo, nós estamos vendo uma porção delas. Estamos vendo diversidade cultural, biológica, étnica, linguística, religiosa. Enfim, diversidade significa variedade, pluralidade, diferenças. A diversidade cultural, por exemplo, inclui linguagens, tradições, culinária, danças, religião, costumes, vestimentas, modelos de organização familiar e entre outras muitas características próprias das pessoas que habitam determinado território. Vejamos, então, como nós devemos nos relacionar com os outros, tendo em vista essas diferenças. Nesta foto, nós estamos vendo uma porção de emoções. Todos nós temos emoções. Emoções são respostas do nosso corpo frente a situações que enfrentamos no dia a dia. Por exemplo, há situações que nos deixam felizes, como, por exemplo, num dia de sol ou quando nós vimos um parente querido e então expressamos felicidade. Há situações em que rimos, quando, por exemplo, alguém conta uma piada e soltamos uma grande gargalhada. Há situações em que demonstramos dor, como, por exemplo, quando nós ralamos o joelho ou batemos o dedinho do pé. Tem algumas situações que nos deixam chateados, como, por exemplo, quando alguma coisa não acontece como era esperado. Há ainda situações em que nós expressamos a emoção de repulsa, quando, por exemplo, nós sentimos um cheiro ruim. Portanto, as mais diversas situações que acontecem no nosso dia a dia podem nos causar emoções diferentes. Todos nós temos sentimentos e emoções. Por isso, nós devemos saber como nos comportar frente às emoções e sentimentos que as pessoas ao nosso redor estão sentindo. Você já ouviu falar no termo empatia? Empatia é a qualidade das pessoas que são capazes de se colocar no lugar do outro, compartilhando sua alegria ou tristeza, preocupações ou esperanças. Um exemplo de situação em que podemos ser empáticos é quando um amiguinho ou amiguinha está triste por algum motivo. E ainda que não saibamos como ajudar, nós nos dispomos a ouvir este amigo. É muito importante que saibamos cuidar muito bem dos sentimentos do nosso próximo. Por hoje é só. Portanto, é fundamental que saibamos respeitar as diferenças. Respeitar é entender como cada pessoa pensa e acolher o fato de que todos nós somos diferentes. Todos nós temos culturas, religiões, hábitos, culinária, diferenças biológicas, enfim, uma porção de diferenças. E as pessoas sentem diferentes emoções e sentimentos nas mais diversas situações do dia a dia. Bons estudos e até a próxima! Super legal, né? Resumiu bem a nossa conversa da semana passada. E para a gente começar a nossa conversa de hoje, eu vou pedir para você separar os seus materiais para a nossa aula. Hoje nós vamos precisar do seu caderno ou da sua folha de anotação, também de uma folha de papel sulfite, tesoura sem ponta, cola, lápis ou caneta. Então, separe esse material que eu já volto para a gente conversar.
Na semana passada, nós aprendemos sobre o significado de conhecer para respeitar. Também aprendemos sobre as diversidades e nós vimos um vídeo agora falando sobre as diversidades. Então, a primeira tarefa de hoje é você fazer no seu caderno uma ilustração representando o respeito às diversidades. Combinado? Então, faz a sua ilustração que a gente já volta.
Agora que você já recordou bem aí sobre as diversidades, já fez uma ilustração bem legal do respeito às diversidades, eu tenho uma pergunta para você. A nossa aula é de ensino religioso, certo? Mas você sabe o que significa a palavra religião? O que é religião? Responde aí no seu caderno.
Isso é uma palavra, às vezes, bem difícil da gente responder o que ela significa, não é mesmo? Eu fui procurar lá no dicionário o que o dicionário diz que é religião. Segundo o dicionário, religião é uma crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano. É uma postura intelectual e moral que resulta dessa crença. Então, a religião é essa crença, mas também a forma como as pessoas que têm essa crença se organizam, com princípios intelectuais, morais, que também são conhecidos como dogmas ou doutrinas. Para a gente pensar um pouquinho sobre isso e também já começar a ver algumas questões relacionadas à diversidade religiosa, eu vou te convidar para assistir comigo um vídeo super legal de um projeto chamado Eu Respeito a Sua Crença, um manifesto pela tolerância religiosa. Vamos assistir juntos? A experiência da fé é uma das experiências mais profundas que o ser humano pode fazer. Todos nós, seres humanos, temos direito à felicidade, independentemente da verdade em que acreditam. É preciso muito respeito, preciso muito diálogo, saber ouvir as pessoas. Se a sua religião prega o amor de Deus, se aproxima desse Deus. Se esse Deus gera em você paz, amor, longanimidade, paciência, bondade, benignidade, você pode ter certeza que a intolerância acaba aí. As diferenças são importantes para o nosso desenvolvimento, nosso crescimento. A gente deve aprender com as diferenças e não combater as diferenças. Uma das causas da intolerância é a ignorância, o desconhecimento. O Brasil é uma riqueza muito grande. Diversidade, como você diz, cultural, diversidade de compreensões, diversidade de biomas, diversidade geográfica. Nós somos uma riqueza extraordinária no Brasil. O que nós precisamos aprender é que com essas diversidades e diferenças, aprender a somar, a construir, a buscar assim uma sociedade mais justa, em que possa planificar o bem efetivamente no coração de cada um. Porque se você for ver, os valores são sempre os mesmos. Os valores que se buscam são valores humanos. Então a gente entende qualquer religião como um sistema, um método, uma linguagem de comunicação com o sagrado. Por princípio, é conexão com esse ser supremo para viver em paz. Todas as manifestações religiosas têm suas riquezas, têm seu aprendizado que a gente pode tirar. Não existe uma religião A, B ou C melhor do que a outra. Então, quanto mais a gente se abre para conhecer as outras religiões, isso naturalmente leva à tolerância. O outro é sempre um irmão, a outra é sempre uma irmã. Essa relação de fundo nos ajuda a nos querermos bem. Isso não só da tolerância religiosa, isso da harmonia religiosa. Eu acho que é isso que todos nós almejamos. Nesse vídeo nós vimos líderes de várias religiões diferentes falando sobre a importância de respeitar a crença do outro. Bem bonito, não é mesmo? Eu achei esse vídeo muito legal, por isso eu quis trazer para compartilhar com vocês. Mas nesse vídeo nós ouvimos algumas palavras que são muito importantes para o ensino religioso. Vamos ler juntos as palavras e o que elas significam? A primeira é crença. Mas o que é crença? De acordo com o dicionário, crença é o estado, processo mental ou atitude de quem acredita em uma pessoa ou em uma coisa. Também pode ser chamada de fé, quando estamos falando em termos religiosos. Então, respeitar a crença do outro é respeitar a fé do outro, respeitar aquilo em que aquela pessoa acredita. A outra palavra que apareceu no vídeo é tolerância. Segundo o dicionário, tolerância é a disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir de outras pessoas, ainda que sejam diferentes dos nossos. Então, mesmo quando aquela pessoa pensa diferente, sente diferente, é importante
que eu tenha tolerância, que eu admita que a forma dela pensar existe, é diferente, mas também deve ser respeitada e considerada importante. Uma outra palavra importante que apareceu aí é liberdade. Liberdade, segundo o dicionário, é um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política e perante o Estado. É o poder que o cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Então, liberdade não quer dizer que eu posso fazer absolutamente tudo que eu quero. A liberdade, ela existe dentro dos limites da lei. Mas no vídeo essa palavra aparece e ela é muito importante porque ela fala de liberdade religiosa. Isso quer dizer que o Estado, que as autoridades, que as leis não vão dizer se você pode ou não acreditar numa coisa, se você deve ou não seguir uma religião. Aqui no Brasil nós temos, pela lei, liberdade religiosa. A liberdade de seguir a religião que queremos e também de acreditar naquilo que queremos. Cada um dentro das suas possibilidades. Você já conhecia essas palavras? Sabia o significado delas? Provavelmente nas aulas de ensino religioso você já tinha ouvido essas palavras, mas muitas vezes a gente não pensa no significado delas. Por isso, eu quero propor para você hoje um combinado. Um combinado que é o seguinte: toda vez que você escutar nas aulas de ensino religioso uma palavra que você não conhece ou que você não tem certeza do significado daquela palavra ou do que ela quis dizer dentro da aula de ensino religioso, você vai anotar essa palavra num papel. Você pode usar um pedacinho de papel assim pequenininho. E você vai anotar esse pedaço de papel com a palavra que você vai levar para a escola. Então hoje nós vamos aprender a fazer um envelope para levar essas palavras ou para a escola, para o seu professor, para a sua professora de ensino religioso te explicar a palavra, ou para que ela mande aqui para mim para eu poder te explicar. Então nós vamos precisar de uma folha de papel sulfite, que eu vou usar a folha roxa, mas eu vou usar a folha roxa só porque fica mais fácil para você ver. Se você não tem uma folha colorida na sua casa, não tem problema nenhum, pode usar a folha branca. E vamos precisar de cola, que eu vou usar a cola bastão, que é o que eu tinha aqui à disposição, mas você pode usar cola branca. É bem fácil de fazer. Então o primeiro passo é a gente pegar a nossa folha e dobrar ela, mas a gente não vai até o final. A gente vai dobrar ela aqui e vai deixar um pedacinho aqui, ó, sobrando para fazer a parte de cima do envelope. Então aqui eu só vou passar a minha cola bem na bordinha, só para colar a pontinha lá na parte de cima do papel e pronto, é só apertar aqui do lado que ele já fica coladinho. Para fazer a parte de cima do envelope ficar bonitinho, igual os envelopes de carta que a gente vê, a gente pode fazer só uma dobrinha aqui. Aí a gente passa um pouquinho de cola aqui nesse triângulo que forma, só para ele não desdobrar. E do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa. Então, cola lá de novo o nosso triângulo, só para ele não soltar. E essa parte aqui a gente dobra para fechar o nosso envelope. Então, sempre que aparecer uma palavra que você não sabe o significado, você pega lá um papel, anota a palavra, coloca dentro do seu envelope para não perder, para não esquecer. E quando você puder, leva lá na escola para a sua professora, para o seu professor de ensino religioso, te explicar aquela palavra ou mandar aqui para a gente que a gente explica para você. E agora eu vou dar um tempinho para você fazer o seu envelope, combinado? Então, prepara o seu envelope que a gente já volta.
Bom, eu já fiz o meu envelope aqui com vocês e eu já anotei uma palavra para colocar no meu envelope, para eu pesquisar para as nossas próximas aulas, que é uma palavra que ela aparece bastante, não só nos materiais de ensino religioso, mas ela aparece muitas vezes na televisão, no jornal, na internet. É uma palavra que aparece muito. Com certeza você já ouviu que é a palavra intolerância. Hoje aqui na nossa aula nós vimos o que significa a palavra tolerância, não é mesmo? Mas existe um probleminha que é a intolerância. Então eu já anotei aqui, vou guardar no meu envelope para pesquisar para as próximas aulas o que significa a palavra intolerância e vou deixar aqui no meu envelope de palavras novas para a gente pesquisar para as aulas de ensino religioso, certo? Quando eu descobrir o que ela significa, eu conto para vocês. E esse envelope você pode entregar lá na sua escola junto com as atividades, que com certeza seu professor, sua professora de ensino religioso vai pesquisar também o significado da palavra, vai pesquisar em que momento da aula de ensino religioso essa palavra apareceu e vai te responder sobre o significado e sobre o uso da palavra nas aulas de ensino religioso. Essas duas primeiras aulas de ensino religioso serviram para nos conhecermos, eu conhecer vocês, vocês me conhecerem, para nós aprendermos algumas coisas importantes que fazem parte do ensino religioso, como conhecer para respeitar, como aquelas palavrinhas importantes, sobre a diversidade religiosa, que nós já vimos um pouquinho aí do que vai aparecer com aquele vídeo super legal da aula de hoje. E a partir da semana que vem, nós vamos aprender mais sobre diversidade cultural, étnica e religiosa. Nas aulas, nós vamos usar também alguns outros termos que vão aparecer bastante, que são matriz indígena, matriz africana, matriz ocidental, matriz oriental. Mas no decorrer das aulas eu explico direitinho para vocês o que quer dizer. Então, só para a gente entender um pouquinho de como vai funcionar a dinâmica das nossas aulas, nós vamos aprender sobre diversidade religiosa. Então, em algumas aulas, nós vamos falar sobre crenças e religiões indígenas, sobre crenças e religiões africanas e afro-brasileiras, crenças e religiões ocidentais, crenças e religiões orientais. Também sobre a cultura desses povos, a forma como eles se relacionam com questões como alimentação, com a natureza, com a diferença entre homens e mulheres, com as divindades. Nós vamos aprender muitas coisas relacionadas às religiões indígenas, africanas, afro-brasileiras, ocidentais e orientais. Então, se em uma aula a gente falou só dos indígenas, ou só dos africanos, ou só dos ocidentais, não se preocupe. Na aula seguinte a gente fala dos outros grupos, combinado? Assim, a gente vai dividindo e organizando as muitas religiões que existem no nosso mundo para a gente entender elas aqui dentro do ensino religioso. Uma outra coisa importante que eu queria dizer para vocês é que a gente não vai conseguir falar de todas as religiões que existem no mundo. Existem muitas religiões. É um número muito grande, a gente nem sabe quantas religiões existem no mundo. Por isso, a gente não vai conseguir falar de todas. Mas a gente vai tentar falar de várias que nós conhecemos, vamos pesquisar de outras religiões para falar para vocês e vamos trazendo a diversidade na medida do possível aqui para as nossas aulas. Combinado?
Então, nós nos encontramos de novo na semana que vem, aqui no nosso canal de ensino religioso, na TV Escola Curitiba. Lembrando sempre, durante a semana, de lavar muito bem as suas mãos, tomar muita água para ficar saudável, ficar bem, para a gente se encontrar de novo. Combinado? Então, até a próxima, onde nós vamos aprender mais sobre diversidade cultural, étnica e religiosa. Até lá!